Bom dia, graça e paz. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus ao devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. Hoje, na manhã do dia 22 de novembro, dia do aniversário do meu esposo, nós estamos aqui para fazer o devocional e eu quero convidar você a se juntar a nós, né? O grupo das pessoas que fazem o devocional, o grupo das pessoas que estudam a Bíblia, que leem a Bíblia, e nós vamos juntos fazer a leitura de Efésios. Gente, nós vamos fazer a leitura de, porque eu me atrapalhei aqui, de Tiago. Nós estamos estudando Tiago, né, nesses dias. Hoje já é o segundo dia e eu estou mega animada, muito animada, porque o livro de Tiago é um livro poderoso que traz instruções maravilhosas para a nossa vida. E olha só, tem pessoas que amam ler a Bíblia, amam estudar a palavra de Deus. E eu quero convidar você a se juntar a esse grupo. Se você ainda não faz parte, se você ainda não lê, se você ainda é aquelas pessoas que, eu acho a Bíblia difícil de ler e tal, vem, se junta a gente, junta-se conosco. Porque junto nós vamos fazer um movimento dos que leem a Bíblia, dos que compreendem, dos que interpretam a Bíblia, junto com a ajuda do Espírito Santo, né? Muita coisa a gente faz por causa dele. Então eu quero convidar você, porque hoje nós estamos no capítulo 2 de Tiago. E, gente, eu estava lendo algumas instruções aqui, algumas coisas a respeito do livro de Tiago. Ele é simplesmente poderoso. Nós vamos aprender que esse livro, ele é um dos mais fortes, né? E ele é considerado até dramático, porque ele parece um pouco assim com algumas instruções que o Senhor Jesus usava, né? Com algumas analogias, comparando com coisas práticas, sabe? E nós vamos entender que pelo fato de Tiago ser o irmão do Senhor Jesus, uma pessoa que nasceu ali, né, no mesmo ambiente e cresceu junto com o Senhor Jesus. Ele não conhecia Jesus só do ministério, ele conhecia Jesus de viver com ele, né, desde a infância e tal. Então, veja só, ele se converteu, como eu falei ontem no vídeo, depois da ressurreição do Senhor Jesus, depois que Jesus apareceu ressurreto, depois que Jesus apareceu para ele, né? Inclusive, Paulo faz referência a Tiago, dizendo que o Senhor Jesus apareceu para algumas pessoas, apareceu para Tiago e apareceu para outras pessoas. Então, observa, nós temos aqui um livro com riquezas, né, de instruções de alguém que viveu com o Senhor Jesus, não do ministério, né, do ministério terreno, mas de vida prática mesmo, né, da vida que o Senhor Jesus levava. Tiago estava lá com ele. Vamos ler o capítulo 2? O capítulo 2 diz assim: nós vimos que essas instruções, eu disse que ia comentar bastante lá no vídeo, para que outras pessoas que cheguem possam receber instruções poderosas. Vamos orar primeiro, né? Pai, muito obrigada em nome de Jesus, Senhor. Eu te dou graças pela tua palavra, ela é simplesmente a verdade. E nós recebemos a tua palavra com reverência, com alegria no nosso coração, agradecendo ao Senhor porque a tua palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas e ela vai nos levar santas diante do Senhor, santas e santos, para que nós possamos estar diante de Deus irrepreensíveis, no nome de Jesus. Amém. Ele fala assim, não fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu estou na ACF, eu vou fazer uma mudança aqui na NVT, porque algumas palavras ficam um tanto até difíceis, né? Vou ver se eu consigo mudar aqui. É que às vezes eu não consigo, né? Por causa que eu não estou com o meu celular. E ele fala assim, acho que eu não consegui. Ele diz assim, não tenhais... deixa eu voltar. Ele diz assim,
Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre como sorte do traje, a, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhes disserem, assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, e assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizesse juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus irmãos amados, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós demonstrastes o pobre, mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o nome do Senhor, o nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e vós sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como deverão ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Então vamos ver as atitudes que demonstram fé. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento no cotidiano, e algum de vós lhe dizer, vai em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes dardes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Gente, que responsabilidade, hein? Quanta responsabilidade a gente recebe aqui. A gente vê que o Tiago, ele traz essa responsabilidade para os que dizem ser da fé, para os que são da fé, para nós que somos da fé. Não é para outra pessoa estranha, é para mim, para você, porque nós somos o povo da fé. Nós somos os irmãos da fé, nós somos a igreja do Senhor Jesus, aqueles que creem na palavra de Deus. E ele diz que se eu digo que sou da fé, se eu digo que tenho o Senhor como meu Salvador, se eu creio na palavra de Deus e eu ando pela fé,
ele me diz, ele me garante aqui que eu preciso ter atitudes que demonstrem isso. Porque, queridos, ser da fé e não ter uma ação correspondente à fé que você tem, ele diz que essa fé é morta. É morta porque ela não produz os resultados de vida que ela se propõe. Eu entendo essa comparação, né? Principalmente quando ele fala aqui que as pessoas, por exemplo, ele começa a dar exemplos, né, de atitudes que demonstram fé. Ele diz que uma das primeiras coisas que demonstra que alguém não tem fé é quando a gente faz acepção de pessoas. E ele traz esse tema aqui. Por exemplo, se entrar no seu culto, na sua igreja, um homem que tem anel de ouro, que se veste bem, que se apresenta bem, fala bonito, tá, né? E ele está lá. E você diz, senta-se aqui no lugar de honra. E aí a gente diz, pede para ele se sentar lá na frente. E depois chega um outro maltrapilho e a gente diz para ele se sentar lá atrás, ou então fique aí em pé. Ou sente em qualquer lugar, ou fica aí fora mesmo. A gente está fazendo a acepção de pessoa. E ele disse que isso é falta de fé. É porque a gente não tem fé, a gente não acredita naquela pessoa. Agora, eu gosto de fazer as devidas ressalvas, porque estou falando numa situação bem prática. Muitas vezes eu mesma não coloco na frente alguém que está bêbado, alguém que pode atrapalhar o culto, coloco lá atrás, sim. Né? Eu às vezes recebo esse tipo de pessoas na igreja e eu digo, olha, você pode sentar, claro, agora você não pode atrapalhar o culto, então sente aqui, porque qualquer coisa que ele precisa sair ou chamar um diácono, ele pode estar na fileira de trás. Porque se a gente coloca na frente alguém que, né, pode atrapalhar o culto, no caso, muitas vezes aparece na igreja muitas pessoas que estão ali embriagados, né? Estão numa situação bem complicada. Eu sim coloco ele para ficar num lugar ali para que ele não atrapalhe o culto, porque é preservando, né? Os demais que querem participar, que querem se entregar. E aí o que acontece? Ele fala que é falta de fé a gente tratar as pessoas de maneira diferente. Primeira coisa que ele fala sobre. Acho que vai ter 3 aspectos que ele dá exemplo, assim, de situações que representam a falta de fé, né? Ou que demonstram a fé. Quando eu não faço acepção de pessoas, eu estou demonstrando que eu tenho fé. Isso é muito sério, não é? Porque nós não podemos fazer acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele nos garante que todos que creem serão aceitos. E quando nós fazemos a acepção de pessoas, não estamos andando em fé. Isso é muito forte, né? Isso é muito sério. Ele diz, olha, a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Porque a fé, ela deve nos motivar a ter uma atitude diferente. Nós falamos sobre isso. Ele diz muito fortemente que se nós demonstramos, olha só que coisa forte. Ah, eu creio em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. Ele diz, pois é, os demônios também creem e eles estremecem quando ouvem isso. Ou seja, eles acreditam verdadeiramente, eles sabem que Deus é verdadeiro e que Deus é poderoso, e eles estremecem quando ouvem falar do nome do Senhor. E você, né? Aí ele fala, e você? Então nós precisamos entender que ter fé não é só se autodenominar ter fé. Você precisa ter atitudes, você precisa demonstrar nas suas ações a sua atitude de fé. Ele dá o exemplo de Abraão, porque Abraão, se ele dissesse que cria em Deus, mas ele não fosse lá oferecer o menino em sacrifício, a fé dele estava sendo provada. E no capítulo 1 ele falou assim, olha, irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por muitas provações. Então, provações, a gente falou ontem que provação é diferente de tentação. A provação é a sua fé que está sendo provada, né? Deus, ele usa as circunstâncias do dia a dia, as coisas que acontecem no dia a dia para provar a nossa fé. E vale ressaltar que não é Deus que precisa
saber se a gente está em fé ou não, porque ele é sabedor de todas as coisas. Ele tem esse princípio de saber todas as coisas, de conhecer todas as realidades e estar em todo o tempo. Mas a nossa fé, quando provada, ela revela para nós mesmos o nível de fé em que nós estamos. Então, quando a nossa fé é provada diante de algumas circunstâncias, ele estava comparando com situações os irmãos, principalmente os judeus que estavam dispersos pelo mundo, eles enfrentavam. Nada mais, nada menos como tentativa de morte, eram os leões que eles colocavam para ser mortos, era perseguição, apedrejamento, linchamento. Era esse tipo de provação. Será que ao ser provado, hoje nós cristãos, nós sermos provados a nossa fé, perseguidos, alguém perseguir você a ponto de querer dizer, cale-se, pare de ir para a igreja, alguém tentar parar você e você ainda assim dizer, não, eu não paro porque eu sei o que é melhor para mim, eu estou indo porque eu quero conhecer o Senhor Jesus, e você não parar por causa de nada, aí existe uma provação. A provação foi nesse nível que ele colocou. Ele não colocou uma provaçãozinha como hoje nós, por exemplo, só porque alguém critica a gente, né, dá um dislike, ou porque ela não faz um elogio pra gente nas nossas postagens, ou porque a gente... Esse tipo, isso é pequenininho, porque ele estava comparando com algo muito grande. Esse é o tipo de provação que Tiago apresenta para nós. Tipo, olha, você está sendo provado, a sua fé está sendo provada desse jeito. Eu não estou falando de tentação. Lá na frente ele vai falar da tentação. Ele vai falar, inclusive, como é que o pecado é consumado, né? Como nasce o pecado, o que dá luz ao pecado. Então, na leitura de hoje, ele vai falar sobre que as atitudes da gente precisam ser equiparadas, precisam ser condizentes com aquilo que nós falamos. Se eu sou da fé, eu não vou falar incredulidade. Se eu sou da fé, se eu creio que Jesus levou todas as doenças, eu não posso ficar falando incredulidade de dizer que eu estou doente e a doença me pegou e permaneceu. Nós precisamos nos posicionar como alguém que tem fé. Se eu creio que Jesus morreu naquela cruz para levar os meus pecados, e eu ainda digo que eu sou pecador e eu não consigo me livrar do pecado, eu estou falando o contrário, né? Eu estou me posicionando contrário ao que a palavra de Deus diz. Então, olha só, ele diz, o homem é justificado também pelas atitudes da fé, porque a fé revela, é como uma atitude exterior ou prática ou visível, né? Na verdade, as obras, elas são recursos visíveis que representam algo invisível. Por exemplo, o batismo. O batismo não tem esse aspecto também? Quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos falando, realizando um ato externo para contar, para revelar, para tornar público aquilo que aconteceu interiormente. Eu nasci de novo. Eu agora sou um desses aqui. Eu agora faço parte do grupo dos cristãos. O batismo, ele significa isso. Ser batizado é ser inserido naquele grupo e agora você faz parte, você é um deles. Isso você diz publicamente. Porque se você não faz isso publicamente, ainda fica uma coisa assim, parece que você não assumiu. É igual a aliança do casamento. Quando a gente é casado e a gente não faz uma cerimônia, a gente não faz um marco, a gente não coloca, não publica, né? Vamos dizer que é o princípio da publicidade. No direito, tem o princípio da publicidade. Você não basta só você realizar algo, mas você torna isso público. Por isso que nós temos os diários oficiais, por isso que nós temos canais de divulgação para tornar público aquilo que a gente decidiu fazer. Por isso que não combina o crente 007, o crente agente secreto. Eu sou cristão, mas ninguém sabe. Então, no trabalho ninguém sabe, na escola, na faculdade ninguém sabe. Não, nós somos cristãos, então nós queremos revelar, tornar isso público diante de todos. E aí ele fala assim, por exemplo, a Raabe,
Ele dá o exemplo da Raabe, que ela foi justificada pela obra quando a atitude dela foi: não, eu corro o risco de ser morta junto com não, porque a cidade seria, Jericó seria destruída, né? Próprio Deus. Os homens da parte de Deus, os hebreus, eles entraram na cidade, eles espiaram a cidade porque eles estavam com um plano de alcançar, de destruir, de conseguir aquela cidade e destruir aquele povo. Mas ela foi poupada por causa da sua atitude. Então, quem crê, quem tem fé, tem uma ação correspondente. Isso é uma coisa que a gente fala bastante no nosso meio. A fé tem uma ação correspondente. Então, não combina uma pessoa dizer que é da fé, que tem fé, e viver como uma pessoa que não tem, viver como uma pessoa que não pode, viver dizendo que não consegue, viver falando palavras de incredulidade. Não combina, irmão. Então, se você é cristão, se você é da fé, você tem que demonstrar. Tem gente que não faz não faz muita coisa porque diz: ah, eu não consegui, pastor, não deu para ir fazer por causa disso. Ou seja, tudo pode parar essa pessoa. Então, a gente vê um nível de fé. Aquilo que a gente fala está balizando o nível de fé. É por isso que ele está falando que a fé ela tem uma ação correspondente. Eu tenho que falar de acordo com a fé que eu tenho. Queridos, nós podemos medir o tamanho da fé da pessoa. Não, nós podemos medir a fé das pessoas. Jesus falou sobre uma fé grande, sobre uma fé pequena, mas não é o tamanho da fé que importa. Na verdade, se você tem fé, ele disse, como um grão de mostarda que é piquititico e você tem uma ação sobre aquela fé, ainda assim ela fará um grande resultado. Ela é poderosa porque a fé, ela tem ação, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Se você age baseado na fé, então essa fé é poderosa, ela pode remover montanhas. Então não é o tamanho, ah, eu tenho pouca fé. Eu não, se você não tem é fé, porque se tivesse, faria alguma coisa com essa fézinha. A gente consegue ver pessoas andando em fé. A gente, menino, que fé, só pelo que saiu da boca. Tem gente que é assim. Eu ouvi recentemente uma coisa muito poderosa, né? Uma fé sendo demonstrada na fala. Essa pessoa disse assim: eu estou com muito medo, mas eu não vou me desesperar, não, porque eu oro e Deus me ajuda. Tem uma fé demonstrada aí, gente, nessa fala? Tem uma fé. E se ela orar e ela crer que Deus é poderoso para ouvir, grandes coisas vão acontecer. Quando alguém sabe que se orar, Deus vai ouvir, essa pessoa tem fé. Aí, qual seria a consumação da fé? Qual seria a efetivação? Era orar e dormir tranquila. Apesar de estar com medo, ela diz: eu tenho o Senhor que me guarda, eu tenho o Senhor que está comigo, não temerei o que me possa acontecer. Então, veja que a fé, ela tem que acompanhar aquilo que eu falo. As nossas atitudes de fé, ela tem que acompanhar aquilo que eu falo, porque senão vai ficar uma disparidade. A pessoa fala uma coisa, mas vive outra. Não é verdade? Fala uma coisa e faz outras. E isso, sabe o quê? Fica evidente para todos que aquilo ali é só fala, é só da boca para fora, são só palavras e que isso não tem efeito nenhum, que isso não tem muito poder. Amém, meninos? Mas que a gente não precise viver dessa forma. Aí ele diz que, eu acho legal aqui, ó, no início, quando ele começa a comparar, né? Deixa eu ver se eu volto aqui no começo. Os versículos que chamaram a atenção. Ele diz, inclusive, que as boas obras demonstram, ele dá o exemplo aqui, que era esse que eu queria chamar a atenção, que se alguém aparece para mim, para você, e diz que está passando necessidade, diz assim: ô irmão, estou sem nada para comer na minha casa, ou estou sem nada para... E a gente diz: olha, eu vou orar, e não ajuda essa pessoa, e diz: vai em paz, durma em paz, irmão. Irmão, estou falando de um irmão que a gente conhece,
não das pessoas que estão lá fora passando fome, mas digamos que eu fico sabendo de um irmão na igreja ou de um irmão aqui perto de mim que está passando necessidade, que não tem o que comer, e eu digo, olha, tenha uma boa noite, descanse, durma bem. Ele disse, você não tem fé, porque como é que você deixa uma pessoa passar necessidade e você não toma uma atitude, você não faz alguma coisa? Então ele diz que a fé, ela se motiva, ela se levanta, ela faz alguma coisa para ajudar essa pessoa, porque essa obra que você fez, essa atitude de se levantar, de fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, demonstra que você tem uma fé que é viva. Porque a fé morta, ela não tem sentido, ela não tem serventia para nada, né? Ele diz assim: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Uma coisa que precisa ficar clara é que muita gente se confunde. Eu vejo os irmãos da igreja romana, eles dizem assim, muitos deles, porque tem que fazer as obras. Como se eu pergunto muito isso diretamente. Como é que a gente faz para ser salvos? Aí ele diz, para fazer boas obras, tem que fazer boas obras, tem que ajudar os outros. Não, irmãos, esse pensamento está errado. Nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pelas boas obras que realizamos. Mas, uma vez que nós fomos alcançados, uma vez que nós dissemos que somos do Senhor Jesus, nós fomos salvos para fazer as boas obras. Porque o Senhor preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas, para que realizássemos essas boas obras, porque assim nós estaremos glorificando o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, se somos cristãos, se somos da fé, precisamos ter atitudes de fé condizente com essa fé que nós professamos. Tiago, ele traz a gente bem para perto e fala sobre isso, né? E fala sobre essa urgência. Queridos, hoje nós temos essa responsabilidade, né, no nosso devocional, de fazer mesmo uma anotação. Será que eu estou andando em fé? Como têm sido as minhas atitudes? Como têm sido as minhas obras? Elas são condizentes com aquilo que eu tenho confessado? Elas são condizentes com a minha fé? Então, se são, glória a Deus. Se não são, é hora de fazer alguns ajustes, né? É hora de tomar uma ação, é hora de tomar uma atitude e de estabelecer coisas práticas para a gente demonstrar a nossa fé. Eu achei interessante outro dia, uma irmã da nossa igreja, ela resolveu fazer uma reunião na casa dela e chamar as vizinhas. E ela disse assim, eu chamei vocês aqui, porque às vezes eu não vejo vocês, a gente só se encontra no caminho ou na rua, na própria rua, mas eu quero dizer para vocês, eu sou cristã e eu reuni vocês aqui porque eu tenho prazer em estar com vocês, eu quero conhecer mais vocês. Aí ela fez uma reunião, ofereceu um ambiente muito convidativo, um lanche gostoso. Isso é uma atitude de fé. Alguém que tem fé, que é convicto da sua fé, ele vai falar, ele vai demonstrar para todo mundo. Não vai se esconder, não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Eu não quero que ninguém descubra, né, quem eu sou. Não, nós somos da fé e nós temos essa atitude condizente com o que nós cremos. Amém? Então, olha, fica conosco, vem junto com a gente, porque amanhã nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 3. E você pode se juntar a nós, você pode ser um daqueles que vai ajudar a gente a meditar, que vai trazer exemplos maravilhosos, que vai trazer instruções também. Porque quando o Senhor revelar dentro de você coisas poderosas e você compartilha comigo, você está me edificando, você está me ajudando. Então, não deixa de fazer isso, tá bom? Comenta lá no vídeo também aquilo que você aprendeu. Traz pra gente, compartilha, porque quando você compartilha o que você aprende 2 vezes, você acrescenta, você expande o seu conhecimento. E eu vejo você amanhã no próximo vídeo do capítulo 3 e a gente se encontra, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã no nome de Jesus. Tchau, tchau.